Olá, estudantes de História do oitavo ano! Vamos continuar falando sobre Revolução Industrial? É isso aí! Questão de número 5. Vamos continuar a responder a atividade. Vamos lá! Aí, tá aí na tela, vamos lá! Muito bem! Na questão 5, como vocês podem observar, cite as principais ideias liberais que serviram para defender o capitalismo no século XIX. Veja, capitalismo no século XIX. Bom, a Revolução Industrial ela vai consolidar a ideia do capitalismo, né? A ideia da mais-valia, por exemplo, que é a ideia de trabalhar a mais para ganhar mais. Então, no século XIX. Então vejam, aqui nós já estamos falando da segunda fase da Revolução Industrial, né, período ali de transição para a segunda fase. E durante toda a segunda fase, esses teóricos aí, como Adam Smith, eu vou citar só ele aqui para essa questão. Então essas ideias liberais aí do século XIX favoreciam a sociedade industrial. Adam Smith era um dos liberais mais conhecidos desse período por defender a livre concorrência e a divisão do trabalho. Aqui eu destaco falar da livre concorrência. Por quê? Porque Adam Smith, sabidamente, ele falou que o mercado, toda e qualquer relação de trabalho, né, não precisa da interferência do Estado na economia. Então, Adam Smith acreditava que havia uma mão invisível, né? Uma mão invisível regulando os mercados, regulando aí a forma de se trabalhar, a forma de se produzir, certo? Então, o mercado se autorregularia. Então, quando o Estado intervém na economia, seja para ajudar ou seja para explorar ainda mais, isso gera uma concorrência desleal, certo? Então, Adam Smith defendia a livre concorrência, certo? E Adam Smith também defendia a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho foi realmente muito importante, porque o trabalhador agora ele vai trabalhar em função, ele vai ter funções determinadas de trabalho. Vamos supor, por exemplo, que o operário tem uma função naquela fábrica de carros, por exemplo, só de apertar parafusos do pneu. Então ele passa o dia fazendo exatamente a mesma coisa, apertando parafusos do pneu, da roda do pneu, do carro, né? E tem outro colocando só faróis no carro, já tem outro colocando o capô do carro, já tem outro colocando as portas do carro, já tem outro colocando a direção do carro. Então veja, cada operário tem uma função específica. Então isso é a divisão do trabalho. Então veja, cada um fazendo uma parte, o produto ele rapidamente é produzido, né? Muito bem. Então essas ideias aí têm um efeito colateral devastador, que é o aumento nas desigualdades sociais, ok? Porque a partir da exploração, a partir da propriedade privada, nós vamos ter uma grande parte da população, sobretudo europeia nesse momento, de trabalhadores pobres ou assalariados ou proletariados, melhor falando, olha, entendam bem esses termos, proletariados, né? Operariado, são pessoas que trabalham na fábrica, os dois, proletário, operário. Então esse grupo, essa classe social, ela acaba sendo desvalorizada porque ganha pouco e trabalha muito. E um trabalho que não tem hora para começar e nem hora para terminar. É uma jornada de trabalho exaustiva, cansativa, né? E desumana.
Então, essa é a grande desigualdade social, porque durante a Revolução Industrial, os ricos vão ficar cada vez mais ricos. A burguesia vai ficar cada vez mais rica e os pobres vão ficar cada vez mais pobres. É por isso que durante esse período vai surgir diversas teorias socialistas para tentar reduzir essas diferenças sociais ou acabar com as desigualdades sociais, né? Então nós vamos ter diversos pensamentos, diversas correntes de pensamento chamadas de correntes socialistas, que eu vou falar na próxima videoaula, ok? Ficamos por aqui.